Olá, filhos e filhas de Deus. Desejo que estejam se sentindo muitíssimo bem. E aí, vamos aprender um pouco mais de nós mesmos? Tivemos conversando sobre relacionamento abusivo, as pessoas que vivem dentro de um relacionamento abusivo. Hoje eu quero comentar com vocês alguma coisa sobre como não sermos abusivos em nossos relacionamentos. Como nós podemos não abusar das outras pessoas. Normalmente ouvimos comentários sobre as pessoas que sofrem abusos em seus relacionamentos, aquelas que sofrem com isso. Na outra ponta, no outro lado, no lado oposto, existe a pessoa que abusa e constrange os outros, se achando no direito de escravizar e desrespeitar os sentimentos alheios, não se importando com o que a outra pessoa sente, com os sentimentos, com os pensamentos da outra pessoa, e não se importando se suas atitudes estão machucando e ferindo o outro. Não estão nem aí com as pessoas. É dessa pessoa que eu quero tentar conversar com você. Como deve ser a vida de uma pessoa que age dessa maneira, sempre abusando das outras, sempre querendo ser melhor que os outros? Eu imagino que a pessoa que tem essa necessidade de oprimir e querer levar vantagem sobre os outros, sempre, toda ação dela, toda atitude é para oprimir, é para ofender, é para querer ser superior a outra pessoa. Eu acredito que, no fundo, é uma pessoa fraca. Essa pessoa que quer levar vantagem em tudo, ela é uma pessoa fraca, infeliz e que tem um grande complexo de inferioridade. Na minha análise, é isso. É uma pessoa infeliz com ela mesma. É uma pessoa que ela não consegue enxergar no outro qualidades. Ela acha que o outro está só para servi-la. Por isso, acredito que ela age assim para querer aparentar poder e não demonstrar as suas fraquezas. Aquele que quer levar vantagem, ele quer se esconder atrás de uma máscara, para que as outras pessoas não vejam as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas incompetências. No fundo, elas se escondem atrás de uma máscara para tentar ser dominadora, tentar ser dominador, passar essa ideia para outras pessoas, de que ela tem poder, de que ela pode, de que as outras pessoas têm que ser submissas a ela. É um grande complexo de inferioridade que essa pessoa tem. Por quê? Ela só age assim porque ela tem a necessidade de querer sobrepor sobre os outros. Ela não consegue viver dentro dela mesma. Ela não consegue perceber as suas imperfeições. Ela não consegue perceber que ela precisa melhorar. Ela sempre acha que o outro precisa servi-la. Tudo isso nos dá um alerta. É um alerta para nós. Tentando entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem e por que elas agem assim, serve para nós como uma advertência. Vamos observar nossas atitudes, vamos ficar atentos em como nós estamos tratando as pessoas, como nós estamos agindo com as pessoas que estão à nossa volta. No nosso dia a dia, como que nós estamos tratando as pessoas no nosso trabalho? Se eu sou o patrão, como eu estou cuidando daquele meu funcionário, daquele meu colaborador, daquela pessoa que colabora com a minha empresa, que colabora com os meus projetos?
Como eu estou tratando essa pessoa? Eu estou tratando ela com o respeito que ela merece? Eu estou valorizando o trabalho que ela faz? Eu estou reconhecendo nela um colaborador de qualidade? Como eu estou vendo essa pessoa? Como eu estou tratando essa pessoa? Você precisa analisar isso para não se tornar uma pessoa abusiva. Você precisa estar atento a isso. E na família? Como você está tratando o seu cônjuge? Você está respeitando a sua esposa? Você está respeitando o seu esposo? Você está vendo as qualidades que essa pessoa tem? Que essa pessoa que vive ao seu lado tem? Você está procurando tratá-la com respeito, com dignidade? Está procurando ter doação a essa pessoa? Está se doando? Está cuidando dessa pessoa como ela deve ser cuidada? Está fazendo o seu melhor para que essa pessoa se sinta bem, se sinta feliz a seu lado? Preste atenção nisso. Como você está agindo dentro da sua família? Como você está olhando para o seu filho, para a sua filha? Como você está olhando para o seu irmão, para a sua irmã? Como você está olhando para os seus pais? Preste atenção nisso. É muito importante. Às vezes, dentro de casa, é que você pode começar a exercer um tratamento abusivo. É se você não respeitar aqueles que estão junto com você, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se você não olhá-los com respeito, com carinho, com dedicação, olhando e reconhecendo as qualidades que as pessoas dentro da sua casa têm. Se você começar a oprimi-las, a abusar, você vai transferir isso para a sua vida em todas as outras áreas. Preste atenção nisso. Você tem a oportunidade de perceber e de analisar como você está tratando as outras pessoas. Seus amigos, como você está tratando seus amigos? As pessoas com quem você se relaciona. Preste atenção. Você reconhece o valor de cada um? Você sabe respeitar o ponto de vista que cada pessoa tem? Quando a pessoa é contrária à sua maneira de pensar, você sabe respeitar isso? Você sabe conversar com ela a respeito disso? Para não se tornar uma pessoa abusiva e querer impor só o que você quer? Você sabe se relacionar mesmo? Como você está agindo? Presta atenção, é muito importante. É muito importante porque tem duas pontas. Tem o lado da pessoa que é abusiva, que abusa dos outros, e tem o lado daquela pessoa que é submissa e sempre é abusada. Então, procure analisar assim, como você está se relacionando. Você está impondo, querendo impor sempre, ou você está só aceitando? Nenhum dos dois casos é bom. Você precisa e tem a necessidade de aprender a ser uma pessoa ponderada, uma pessoa que tenha a capacidade de analisar, a capacidade de verificar como você está agindo. Procure entender isso. Se você está tratando mal essas pessoas, você pode corrigir e mudar e começar a tratar melhor. Se você está tratando bem essas pessoas, você pode melhorar muito mais e tratar melhor ainda. Mateus 22, 37, 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que você está agindo? Amando o seu próximo como a você mesmo? Importante é que temos a oportunidade de encontrar na palavra de Deus o conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos procurar ter esse entendimento, vamos procurar ler mais a Bíblia, vamos procurar entender mais de Deus. Deus nos mostra que devemos amar o próximo. Ame o seu próximo, ame a si mesmo. Fiquem com Deus. Tchau.